O que nos interessa aqui é se a Arábia Saudita teria alguma motivação anti-iraniana para assinar esse pacto. A resposta simples é não. Então, quem vai ditar o que vai acontecer daqui para frente? Não é que se espere um ataque contra o pacto, ou seja, eles têm uma cláusula OTAN característica, por isso que a gente está chamando de o pacto OTAN sunita, de que o ataque contra um deles é um ataque contra os três. Só tem uma entidade no oeste da Ásia que contemplaria um ataque contra um dos três, e há um candidato especial para ser atacado e há um candidato especial como atacante, que seria um ataque de Israel contra a Turquia, num futuro não muito remoto. E aí o pacto poderia ser acionado. Mas a Arábia Saudita ia ajudar com o quê? O Paquistão, a gente sabe com o quê? Eles têm um guarda-chuva nuclear que está sendo discutido, e aí é que o tabuleiro fica ainda mais complicado. Está sendo discutido ainda nos bastidores a extensão do guarda-chuva nuclear paquistanês para a Arábia Saudita. Isso já é de fato, porque eles têm um pacto entre eles, um pacto bilateral, que teve um upgrade algumas semanas atrás, quando o o general Assim Munir, paquistanês, foi visitar a Arábia Saudita e falou cara a cara, frente a frente com o MBS. Ou seja, isso poderia ser, o pacto poderia ser invocado nesse caso extremo de um ataque israelense contra a Turquia. Mas aí Israel estaria atacando um membro da. Podem ser tudo menos estúpidos de atacar diretamente um membro da OTAN. Então, o que vai acontecer na prática, fora todo o carnaval da photo opportunity, assinatura, uma Netflixização de toda a história? Bom, a Turquia vai continuar na OTAN. Mais uma vez, por quê? Porque as elites turcas de business e militares são atlanticistas, são pró-OTAN, essencialmente. Isso não vai mudar, ainda que eles estejam. Eles são mestres de fazer hedging. Eles acham que eles podem mesclar ser membro da OTAN quanto entrar no processo de unificação orgânico, processo orgânico de integração euroasiática. Não, porque os líderes desse processo de integração intra-Eurásia sabem que eles não podem confiar na Turquia. E aí a gente está falando especialmente de Rússia e China. E isso explica por que a Turquia não é membro dos BRICS, nem vai ser tão cedo, e a Turquia não é membro da Organização de Cooperação de Xangai, que é basicamente coordenada por China e Rússia, ainda que ela tenha aliados com os stans da Ásia Central, porque esses stans da Ásia Central têm populações turcófonas. Por exemplo, né, na coluna eu cito algo que eu vi já duas vezes indo ao Museu Nacional de Astana, no Cazaquistão, que é um museu extraordinário, um museu riquíssimo, com reconstituições de época dos impérios nômades da Ásia Central, você não vai ver em lugar nenhum. E tem uma sala sensacional com um mapa gigantesco onde tem um mapa marcado no mapa e tem à direita tem uma lista de todos os povos turcófonos da Eurásia. E aí você encontra todo mundo. Você encontra, evidentemente, os uigures, no Xinjiang. Você encontra os cazaques, você encontra os kirguis, você encontra os turkmen, os uzbeks. Sim, muitos deles têm línguas turcófonas, têm costumes turcófonos. No caso do, do Cazaquistão, do sul do Cazaquistão, eu fiz essa viagem importante, entre outras coisas, para ver o Turquestão na minha frente. Eu viajei para Turquestão, a cidade de Turquestão, que fica no sul
do Cazaquistão, no sudeste do Cazaquistão, era parte das rotas da seda. Tem uma história absolutamente extraordinária de batalhas e memoriais. E quando ela foi visitada por Erdogan há anos atrás, Erdogan basicamente batizou o Turquestão como a pedra fundamental dos povos turcófonos. Mas é um absurdo cultural e histórico sem tamanho, porque os povos turcos, eles vieram das montanhas do Altai, que é, puta, centenas de quilômetros ao norte de onde a gente está falando, nessa confluência entre Mongólia, Rússia, e Cazaquistão, as montanhas de Altai. É a raiz dos povos turcos, que depois se espalharam pela Ásia Central e foram derivando a oeste, chegaram na Anatólia e terminaram ocupando a Anatólia inteira. Ou seja, a Turquia euroasiática, não a Turquia europeia. Quando você está em Istambul, por exemplo, no lado europeu de Istambul. Quais são a geografia vai mudar alguma coisa em relação a esses três? Não. Ou seja, a geografia vai ditar o que vai acontecer com esses três daqui para frente. A Turquia vai continuar como membro da OTAN, ainda que ela tenta fazer essa ponte com a Eurásia, através de um processo que a gente chama de grande. é, é, ah, como o traduzir do Greater Turfan? O grande Turfan, que seria essa união de todos os povos túrquicos. E o Paquistão, a prioridade do Paquistão é a China, as novas rotas da seda, o gasoduto vindo do Irã, que finalmente eles vão, dependendo de como o pós-guerra evolui, vão poder construir sem estar sob sanções americanas, é o famoso gasoduto IP Irã-Paquistão. Então, qual a interpretação mais simples do que aconteceu na Meca? É um teatro de dissuasão, mas a dissuasão é encenada como um teatro. Não é Greater, desculpe, não é Greater, eu estou me corrigindo ao vivo. É o grande Turan, não é Turfan. Eu estava pensando em Turfan porque Turfan é um oásis na Rota da Seda do Norte, onde eu estava o ano passado, quando eu estava viajando pelo Xinjiang. Vocês me desculpem, porque tudo isso fica rodando o tempo todo e, e raramente eu faço essas traduções para o português. Então, me desculpe por esse erro. O objetivo dos turcos é a área de Grande Turan. E a área do Grande Turan, incluindo todos esses povos turcófonos, eles acham que eles podem aumentar a influência deles na Ásia Central, especialmente, que é o objetivo de uma organização cujo o quartel-general é em Istambul, a Organização dos Estados Túrquicos, que eles não conseguem nem formular direito para que serve essa organização. Basicamente, essa organização serve para expandir o conceito, a noção de Grande Turan, mas com digamos, uma espécie de hierarquia neo-otomana no centro, em torno de Ankara, e os parceiros da Ásia Central como parceiros menores, e tudo mais ou menos delineado e controlado pelos turcos. Então, isso não tem muita possibilidade de ir para frente. Mas o que une essa ideia turca com uma possibilidade desse pacto com a Arábia Saudita seria um remix neo-otomano no oeste da Ásia, não na Ásia Central. Aí a gente veria, por exemplo, a Ankara recriando essa hierarquia otomana, com eles mesmos no centro, mas recontrolando uma boa parte do universo árabe centrado no país mais poderoso do GCC, o Conselho de Segurança do Golfo, que é a Arábia Saudita. Ou seja, tem alguém que pode, mais uma vez, desequilibrar esse pacto e, na verdade, seria o alvo principal da Arábia Saudita, que eles não podem manifestar na prática? Tem, é o Iêmen.
Agora, a Arábia Saudita vai envolver o Paquistão e a Turquia, ou seja, um membro da OTAN e uma potência nuclear, na sua guerra não resolvida contra o Iêmen, onde eles já tomaram socos na boca repetidos dos iemenitas ano após ano, e por erros deles mesmos, sauditas, menosprezando o Iêmen, que é o Islã ancestral da Península Árabe, da Arábia Félix. Não, o Paquistão já, inclusive, isso foi confirmado para nós, para o Larry Johnson e para mim, para nós dois. Nós perguntamos aos mediadores paquistaneses qual é a posição do Paquistão em relação à Arábia Saudita e esse pacto militar. Se os sauditas imaginam de reconstituir essa guerra contra o Iêmen, vocês vão entrar nessa história? Eles falaram, não. Nós dissemos para eles, na lata, acalme-se, porque nós não vamos entrar na guerra de vocês. Bom, então, esse pacto poderia ser evocado pelos sauditas no caso deles quererem desfechar um ataque brutal contra o Iêmen? Não, porque, primeiro de tudo, eles não têm como desfechar esse ataque. Os americanos não querem entrar nessa história porque eles já foram humilhados pelos iemenitas quando praticamente a Marinha Americana foi expulsa pelas, por Ansarallah e pelas forças armadas e navais do Iêmen do Mar Vermelho, e eles não vão querer ser humilhados de novo. Tudo isso é uma modificação importante na evolução do novo grande jogo. Ao mesmo tempo que essa última mudança de postos-chave na hierarquia de comando do Irã, onde a gente tem o novo secretário do Supremo Conselho de Segurança Nacional, Mohsen Rezai, não só como novo secretário do Conselho de Segurança deles, como o seu segundo emprego, que é o mais importante de todos, ele é o emissário especial do líder Mojtaba Khamenei. Isso é algo que os americanos vão demorar séculos para poder digerir e entender as ramificações disso tudo. Mohsen Rezai, ele é um veterano da guerra Irã-Iraque, ele já foi comandante do IRGC, ele tem uma influência nos meios militares iranianos absolutamente fora do comum. Ele tem o ouvido do líder e ele agora, mais do que nunca, está mais próximo do que nunca do líder, com poderes totais. Se você vê um post de Mohsen Rezai no Twitter X, esse post está lá porque é aprovado pelo líder supremo Mojtaba Khamenei. Essa é a importância desmesurada desse fato. E Mohsen Rezai, esta semana, já nas suas novas funções, já disse na lata, diretamente para todo o planeta escutar, que ou os Estados Unidos cumprem a série de exigências do Irã, ou não vai ter acordo nenhum. E que o Irã não está interessado em nenhum tipo de concessão para qualquer acordo com os americanos, porque tudo que foi estabelecido no memorando do entendimento, vocês devem lembrar, o gato morto, que a gente tem conversado nos últimos Pepe Café. O gato morto que agora está, mais uma vez, muito mais morto do que vivo. Quem quebrou o gato e quem mandou o gato para UTI quase eterna foram os Estados Unidos. E os iranianos sabem perfeitamente isso. Então, a delimitação do Irã é simples. Se os Estados Unidos voltarem ao memorando de entendimento, se eles cumprirem tudo que eles prometeram, assinado pelo presidente Trump no Palácio de Versalhes, há uma possibilidade de se voltar a conversar. Se não, não tem. E aí a gente chega ao fato principal de por que a guerra americana contra o Irã é uma forever war, é uma guerra eterna. Porque não tem a menor possibilidade política e geopolítica dos Estados Unidos levantarem as sanções contra o Irã e, ao mesmo tempo,
pagarem de volta ao Irã o dinheiro que eles roubaram, congelaram, sorripiaram do Irã, e muito menos pagar por danos de guerra ocasionados pela guerra desse ano e pela guerra do ano passado, a guerra de 12 dias do ano passado. Bom, o Irã, que está na encruzilhada principal da Eurásia, é só olhar no mapa. O mapa, geografia diz tudo. E a história é decorrente da geografia. Eles têm tudo que os Estados Unidos precisam, especialmente agora. E esse é o X da questão. Antes, durante, depois e no futuro, em relação à guerra eterna da elite americana, seja quem estiver no poder na Casa Branca contra o Irã. A dívida americana. Para amainar a dívida americana, eles precisam de novos mecanismos que têm que ser alimentados através de controle de riquezas naturais. Aí entra especialmente petróleo, ouro e minerais raros, rare earth. Todas essas riquezas naturais, o preço tem que ser em dólares ou no petrodólar. E esse é o problema. O Irã, que é essa encruzilhada no centro da Eurásia, que tem absolutamente tudo que os Estados Unidos em crise precisam, é soberano, independente, alinhado com a parceria estratégica Rússia e China e com a sua própria parceria estratégica, tanto com Rússia, tanto com China. Ou seja, os Estados Unidos jamais vão conseguir o que eles precisam. E muito menos no meio desse horror todo, para o império, eles terem que admitir que as condições que se aplicam ao novo sistema de navegação no Estreito de Hormuz, incluindo o pagamento de taxas, acaba de vez, isso fica provado para o planeta inteiro, especialmente para o sul global, que o uso de sanções econômicas pelos americanos como uma arma diplomática contra o sul global não funciona mais. E é isso que está provocando a reorganização do tabuleiro. E com várias das consequências que a gente já pode ver na nossa frente, incluindo a possível destruição financeira praticamente total de todas essas petromonarquias, uma solidificação do Iêmen, o Iêmen vai ficar muito mais forte, um isolamento internacional absolutamente total daquele culto da morte no oeste da Ásia. A crise econômica global que está literalmente às portas de todos nós, do lado de uma crise americana absolutamente enorme. A ascensão do Irã a status de poder proeminente no oeste da Ásia, poder proeminente na Eurásia e um poder proeminente no sul global, absolutamente inevitável. E o que isso vai acelerar no tabuleiro? Vários desses processos já estão em andamento. Isso vai acelerar. O que muda o jogo mesmo na história toda, massivo, muda todo o jogo geoeconômico do planeta inteiro, praticamente, isso vai facilitar algo que, no momento, muitos de nós estamos bastante céticos, mas essa situação vai mudar breve, certamente depois da cúpula o mês que vem na Índia. A influência dos BRICS. Os BRICS vão ficar muito mais fortes. E dos BRICS Plus, os BRICS Partners, os associados aos BRICS. Tudo isso essa mudança total no tabuleiro vai facilitar a reemergência dos BRICS no atual estado de coma que eles estão agora e a solidificação de quem? Da China e especialmente de Xangai como a solução ideal para o sul global, para o capital do sul global, assegurar todas as suas fontes de renda e de investimento. Bom, acabou o nosso tempo, eu consegui pelo menos contar para vocês talvez 50% do que está em jogo nessa nova articulação do grande jogo, o novo grande jogo do século XXI.
Muito obrigado a vocês todos. Algumas horas antes do eclipse, quando vocês virem, já terá tido eclipse. Assinem um canal. A gente continua ainda mais um pouco no Otanistão. E a partir do mês que vem, voltamos à Ásia, Rússia inclusa. E aí muda completamente o teor da nossa conversa. Na verdade, a gente vai continuar conversando ainda mais sobre tudo que a gente conversou hoje. Muito obrigado a vocês todos. Até a semana que vem e bom eclipse. Tchau, tchau.